Olá, sejam bem-vindos à porção diária de grego. Eu sou João Paulo e vamos hoje estudar versículos 23 e 24 do primeiro capítulo de João. Vamos proceder então à nossa leitura. Efe ego phone buntos ente eremo, uthunate ten hodon kurio, kathos eipen Esaias ho profetes. Versículo mais ou menos fácil, alguns verbos um pouco diferentes, né? Começa com F aqui, do verbo themi, tá vendo? Verbo themi. Essa terminação como o verbo didomi e outros, né? É uma terminação clássica dos verbos. E ele tá... Só voltar aqui. Tá no imperfeito, terceira pessoa do singular. E o imperfeito, a ideia dele, diferente do auristo, é que é uma ação linear e não pontilhar. O auristo é como se fosse um ponto. Fulano bateu o carro. Você entende que num evento específico, no dia 3 de agosto, ele bateu o carro. Esse é auristo. O imperfeito, ele traz a ideia de uma questão linear. Por exemplo, eu estudava muito quando era criança. Então, durante a minha infância, passa uma linha em que eu estudava. A ideia de linearidade. E aqui, então, a ideia que nós temos desse versículo é que isso era algo que João estava dizendo. Ele dizia uma vez, duas, três, ele estava dizendo isso, né? Provavelmente para todo mundo que ia para lá, isso fazia parte do discurso dele, porque isso era a missão dele, né? Ele entendia essa como sendo a sua missão. Então ele estava dizendo, F, tá? Ego phone buntos en te eremo. Eu, no caso, simplesmente eu, né? É o ego. Algumas vezes você subentende o verbo ser junto quando coloca isso, mas aqui nós não temos o verbo ser. É simplesmente eu, e aí aqui vós, phoné, né, que é vós mesmo, está no nominativo. E aí buntos en te eremo. Buntos é clamar, gritar, né? Vós. E aí aqui está no particípio daquele que clama, né? Voz do que clama, en te eremo. Eremo é de onde vem o nosso termo ermo, um lugar deserto. E é exatamente isso que significa, é deserto. Voz do que clama, en te eremo. E nota que aqui o en, geralmente ele está com o dativo, né? E eremo também no dativo, que a ideia aqui é o locativo, é o lugar, né? Voz do que clama, está no genitivo. E dizia, eu, voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. E aí vem a frase dele, né? Uthunate ten hodon kurio, kathos eipen Esaias ho profetes. Então vou puxar aqui. Uthunate, ele é usado aqui e é usado lá em Tiago. Quando Tiago fala dos navios que são guiados por tão pequeninos lemes, né? E a ideia de fazer reto, deixar reto, né? Mas não reto como quando você pega um terreno irregular e você deixa ele no mesmo nível, né? Você aterra o terreno, nivela ele. Não é essa a ideia na vertical, mas a ideia é como um caminho, como um navio que ajusta o leme e vai reto. Então essa é a ideia do verbo thunate. Geralmente o pessoal vai traduzir por preparai, né? Mas literalmente é deixar reto. Aí ten rodon,
Deixar reto o quê? Ten rodon, acusativo, o caminho. Rodon, de onde vem a nossa rodovia, né? Então, preparai o caminho. Curio. Curio é simplesmente, está no genitivo, é de senhor. Você esperaria um artigo definido, né? O thunate ten rodon tu curio, mas simplesmente aqui tem curio. Você entende claramente que é do Senhor, né? Conforme, kathos, né, um advérbio bastante usado. Eipen, aqui já é auristo, terceira pessoa do singular. Quem eipen? Quem disse? Isaías. Ró, profetas. Conforme disse Isaías, o profeta, ou o profeta Isaías, tá bom? Então, ele começa com... Vou pegar aqui. Ele começa com o F, tá? Ele estava dizendo, ego phonebuntos ente eremo. Eu, voz do clamante no deserto. O thunate ten rodon curio, preparai o caminho do Senhor, ou endireitai o caminho do Senhor. Cathosei pen Isaías, ó profetas, conforme disse Isaías, o profeta. E vamos para o próximo versículo. Kai apestaumenoi esan ek ton farisaion. E o verbo aqui você já conhece, o verbo apostelo, o verbo enviar. E apestaumenoi está falando aqui de um particípio, né, perfeito. Aqueles que enviaram, aqueles tendo enviado, Kai, foram, olha aqui, esan, né, do verbo emi, está no imperfeito também. E a ideia aqui de usar esses dois verbos juntos é que eles voltaram, ekton farisaion, voltaram para aqueles que os enviaram, certo? Foram de volta para aqueles que os enviaram, que eram quem? Ekton farisaion, para os fariseus, tá? E esse então é o final dessa sequência. Eles vão, perguntam para João Batista, os sacerdotes e os levitas, quem era ele, se ele era Elias, se ele era o profeta, se ele era o Cristo, o Messias, e João Batista responde que não. Então ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai ou fazei reto o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías, né? Então a gente vai voltar aqui e nós entendemos que essa é a missão de João. Quem ele era? Ele não era o profeta, ele não era o Elias, ele também não era, embora ele tenha vindo no poder de Elias, né, no espírito de Elias, e ele também não era o Cristo, o Messias, mas ele entendia quem ele era a voz do que clama no deserto, ele era aquele que iria preparar o caminho para o Messias, e de fato, essa foi a missão grandiosa desse grande homem, que vivia no deserto usando pelos, coberto com pelos e comendo gafanhoto e mel silvestre e clamando, né? Ele morre cedo, mas ele cumpre a sua missão na vida, uma missão única, né? Que só ele cumpriu, vamos dizer. Era profetizado dele no Antigo Testamento e ele se alegrava muito disso. Eu sou aquele que o Antigo Testamento estava profetizando, né? Eu sou aquele que Isaías falou de mim. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Ele preparava o caminho para Cristo. Ele tinha uma visão muito clara acerca da sua missão específica na terra, ou seja, de como ele iria glorificar a Deus e da grandeza dessa missão, tá bom? Nós vamos então terminar lendo o nosso texto, fazendo uma leitura dele. Efe, ego,
phonebuntos ente eremo, uthunat ten hodon curio, kathos eipin Esaias ho profetes. Kai apestaumenoi esan ekton farisaion.